Deus nessa noite nos faz caminhar em um destino de entendimento daquilo que Deus quer falar conosco nesse tempo desafiador que estamos passando. Quero dar continuação à mensagem. Estávamos falando na ministração passada a respeito da integridade de Jó. Quem lembra? Amém? Quero dar continuação. Essas ministrações têm sido tão bênção para nós, têm sido uma edificação no nosso caráter. Essas ministrações têm trago para nós fundamentos e têm trago para nós a nossa memória aquilo que nós talvez deixamos esquecido para trás. Tudo aquilo que Deus nos ensina, Ele nos ensina para praticar. Amém, pessoal? Então, essas ministrações têm sido um propósito de Deus para nós tremendo. Está fazendo nós recordar de valores e princípios que talvez nós não estamos mais praticando. Talvez aquilo que para nós outrora era pecado hoje já não é mais. E Deus tem trago a nossa memória dizendo que pecado é pecado, Ele não vai deixar de ser pecado, nem o pecado passado, nem o pecado presente, nem o pecado futuro. Pecado vai sempre ser pecado. Então nós conscientemente estamos sendo lembrados disso, né? E eu louvo a Deus que nós vamos poder compartilhar com os irmãos que vai estar nos assistindo nas redes sociais, vai estar compartilhando no Instagram, no Facebook, no YouTube. A gente vamos poder somar muitas pessoas a respeito dos fundamentos de Deus que não pode ser negociado. Que a obra de Deus ela é contínua. E nós começamos, então nós precisamos ter responsabilidade para concluir o que começamos. Nós, como igreja, precisamos entender que se o começo da obra é santa, o meio dela também tem que ser santo. Nós entendemos que nós começamos nesse nível, num nível de santidade, preservando os valores, os princípios de Deus, e talvez no meio do processo da edificação, nós acabamos deixando algumas coisas se perder no meio do processo. E o próprio Deus está nos ensinando, dizendo que do jeito que Ele começou, Ele quer terminar. Amém, pessoal? Então, por favor, já que você chegou até aqui, agora eu preciso que você dobre a atenção. Já que você conseguiu chegar até aqui, já que Deus te agraciou, a bondade de Deus te alcançou para que você pudesse chegar até aqui, agora que você possa se concentrar. Porque a Bíblia fala para mim e para você, no Evangelho de João 14, 26, que o Espírito Santo de Deus, Ele vai te fazer lembrar de tudo que o Senhor Jesus vos ensinou. E você vai ver que dentro desse texto vai dizer que o próprio Espírito vai dar a continuação do ensino. Então você não vai caminhar sem aprender. Amém, pessoal? Jesus esteve entre nós nos ensinando. Aí Ele deixou o professor, o consolador, o Espírito Santo, para dar continuação no ensino. Só que Ele vai dar continuação nos fazendo lembrar do que Jesus já nos ensinou. Amém? O ensino de Cristo para nós, ele tem um fundamento eterno. Amém? Eterno.
é inabalável. Amém, pessoal? Em nome de Jesus. Jó capítulo 1. Nós estávamos falando a respeito da integridade de Jó. Irmãos, o que sustentou o relacionamento de Deus com Jó foi a perseverança na lealdade e na integridade. O que sustentou, talvez vamos dizer assim, a reputação de Jó diante da tentação do maligno foi o secreto de Jó. Foi a caminhada de Jó no secreto com Deus. O homem ele cai quando ele sai do secreto, quando ele deixa a oração ele cai. Nós vamos ler aqui agora nesse contexto a respeito disso. Vamos lá, versículo 1. Há um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Você lembra no final da mensagem, quando nós estávamos dando um término a respeito da integridade de Jó, como é que nós terminamos? A respeito de resistência. A proposta não é nós vencermos, é resistir. Então, se nós conseguimos resistir o mal, nós já estamos caminhando para ser coroado. Porque quando você não resiste, você cede. Por isso que Tiago ele dá um respaldo para nós. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Jesus ele dá um amplo nisso lá em Mateus 4. Jesus ele dá para nós uma condição de resistência. O diabo fala assim: se me prostrares e me adorar, então eu darei todos os reinos. E aí Jesus resiste, porque Jesus não é desse reino humano, Jesus é do reino eterno. Só que entenda uma coisa: Jesus estava na sua humanidade. Então tem algo dentro de você que é eterno, que vai te dar fortalecimento e propriedade para você resistir à tentação dessa terra. Então você não tem desculpa para ceder, você precisa resistir. Diga para o seu irmão do seu lado: resistir, te dá o direito e o legado de ser muito mais que vencedor. Resistir. Jó aqui ele desvia do mal. O desviar do mal é resistir o mal. Amém, pessoal? Então nós já entendemos que nesse primeiro capítulo, na integridade de Jó, ele tem por legado uma resistência para permanecer na integridade. Porque se você não resistir, você não vai permanecer íntegro, você vai negociar. E se você negociar, você vai se tornar refém daquilo que vai te fazer escravo, daquilo que vai te oprimir. Você vai se tornar refém, porque tem algo aqui que chama consciência. Consciência, ela vai sempre te fazer lembrar. Quem lembra que tem que perdoar alguém? Você não lembra que tem que perdoar alguém? Sabe por que você lembra que tem que perdoar alguém? Porque você lembra que alguém fez algo para você. Porque se você não precisasse lembrar de perdoar, então você não ia lembrar do que fizeram com você. Então aí você lembra: eu preciso perdoar, porque você lembra que alguém fez algo com você. Isso aí é a sua consciência. Vamos lá para a palavra de Deus. O 5, lê comigo o 5. No mesmo capítulo, versículo 5. Decorrido o turno dos dias dos seus banquetes, chamava Jó os seus filhos e os santificava. Levantavam-se de madrugada e ofereciam holocaustos segundo os números de todos eles, pois dizia: talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. E assim fazia Jó continuamente. Ei, Jó não era oscilante. Jó tinha um conceito decidido a respeito de ser íntegro. Amém, pessoal? Jó tinha um conceito
definido de ser íntegro. Então, continuamente ele apresentava o seu sacrifício em favor dos seus filhos, porque a reputação não era primordial. O que era primordial era o relacionamento. E talvez nós vivemos de aparência, porque ninguém está nos vendo no secreto. Só que Jó não se preocupava com a aparência, Jó se preocupava com o secreto. Porque se os filhos pecassem não na sua vista, ele não ia ver. Mas, porém, ele se preocupava com aquilo que ele era diante de Deus, não o que era aparente. Então, qual que é a figura principal para mim e para a sua vida? Não vivermos na aparência. Não dizer, vamos imitar a fala da Sunamita, dizer que está tudo bem quando está tudo mal. Aquela mulher, ela teve um segmento de relacionamento íntimo com Deus, para dizer que diante de uma morte, dizer que estava tendo vida. Eu entendo que eu, diante da igreja, eu preciso ser sincero. Eu pequei e está indo tudo mal. Eu preciso que vocês orem por mim. Porque se eu dizer para você assim, está tudo bem com o meu coração empobrecido, o que vai acontecer comigo? Eu vou ser um enganador, um manipulador do meu próprio coração, ou o meu coração vai me manipular, e eu vou me tornar refém daquilo que está me estragando por dentro. E a maioria das vezes nós pegamos como? Está estragado por dentro e resplandecendo uma aparência elegante, bonita. Irmão, não é o exterior que atrai a presença de Deus. Coloca uma coisa na sua cabeça: o exterior não atrai a presença de Deus. O que atrai a presença de Deus é o interior sincero, é o homem interior resolvido. Jó, ele não se preocupava com a aparência dos filhos, porque eles eram descendente de uma sucessão bem financeiramente. Então os filhos disputavam de banquetes que talvez a redondeza não disputava. Só que para Jó não importava aquilo, irmãos. Os 7 e 8 do capítulo 1. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Irmãos, eu quero ressaltar aqui que o livro de Jó não é uma poesia. Amém? Muitos dizem que é uma poesia. Outros dizem que é a teologia do sofrimento. Mas eu quero ressaltar para você que o livro de Jó é a Bíblia Sagrada escrita. É a palavra de Deus. Ela é inabalável, ininterrupta. Amém, pessoal? Não é uma filosofia, mas é a palavra de Deus descrita com fundamentos. Amém? Isso aqui é um ensino para nós resistirmos nos dias do sofrimento. Eu vou chegar com vocês daqui a pouco em alguns versículos que Jó vai testificar pele e osso. Ele vai dizer assim: a minha pele cola no meu osso. Você sabe o que é isso, irmãos? Não sabe porque você nunca passou. Então entenda, isso é uma realidade para nós. Você vai ver Paulo dizendo para Deus tirar o espinho da carne dele. Ninguém consegue descrever o que era o espinho na carne de Paulo. Mas aí Deus fala para ele o quê? A minha graça te basta. Quando Jó começa a questionar a sua dor, começa a questionar o seu sofrimento, você vai ver que logo depois, em seguida, ele mesmo vai confessar a soberania de Deus.
a grandeza de Deus. Então, vamos construir aqui com nós, todos nós juntos, um pensamento. O 6, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás. Eu quero entender com vocês aqui que os filhos de Deus, quero entender que sejam os anjos. Amém, pessoal? Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Satanás, o veterano, maquiavélico, sabotador, manipulador, ele estava dando uma volta na terra. Ele estava procurando alguma coisa. A Bíblia diz, quando Pedro fala que o diabo está ao nosso derredor procurando. Por quê? O diabo, irmãos, ele não está num trono sentado somente ordenando, ele está operando por meio dos seus adeptos. Aonde os seus adeptos estão, ele está operantemente trazendo destruições. O diabo estava fazendo o que na terra? Passeando por ela. Mas isso aqui é muito profundo. Você acredita que você está sendo observado? Se você acredita que os adeptos de Satanás estão te observando, eu acredito claramente nisso, irmãos. Sem sombra de dúvida, que aquele que brama como um leão, ele está nos observando o tempo inteiro. 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, um homem íntegro e reto e temente a Deus, que se desvia do mal. Irmão, há uma fala aqui de Deus representando Jó. Jó estava presente aqui. Sabe aonde você é representado? Quando você não está presente. Porque se você estiver presente, você não precisa ser representado. Você presente, você só é honrado. Sabe como que Deus representou Jó? Na integridade do seu caráter. Sabe como Deus vai me representar? Na integridade do meu caráter. Deus vai me apresentar diante da minha ausência, quando estiver pessoas e ali surgir uma fala. Aí Deus vai me representar na boca dessa jovem, na boca do jovem, na boca desse irmão, na boca do outro. Deus vai me representar. Sabe por quê, irmãos? Porque eu sou revelado em público o que eu sou resolvido no meu secreto. Isso vai me trazer em público. Sabe o que tem acontecido conosco? Em público é como se nós fôssemos duas personalidades. E em público eu tenho uma autoestima. Em público eu estou sorrindo, eu estou abraçando, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, eu estou pulando, saltando. Mas quando eu estou no secreto, eu estou murmurando, questionando, argumentando, dando desculpa. Irmãos, prestem atenção no que eu vou dizer a vocês. Em nome de Jesus Cristo, seja resolvido no secreto. Seja resolvido no secreto. Lembra que eu disse? Lembra quando você caiu? Quando você saiu do lugar do relacionamento, do secreto. Você conseguiu chegar até a igreja, mas você não consegue chegar de novo no seu secreto.
Você consegue ir para o seu trabalho, mas você não consegue ir para o seu secreto. Você consegue ir comprar ou vender, mas você não consegue ir para o seu secreto. Surgiu um rompimento. A integridade do seu relacionamento com Deus vai levar você ao fundamento do seu secreto. Sabe como um homem é revelado como um homem de Deus? No seu secreto. Sabe como uma mulher é revelada como uma mulher de Deus? No seu secreto. Por que Deus descia na viração do dia? Só para encontrar com Adão? Não, irmãos. É porque no percurso do dia, Deus já tinha visto como era o comportamento de Adão. E Deus descia. Porque ali seria revelado o secreto de Adão perante Deus. Inclusive quando ele cai, é revelado o seu secreto perante Deus. Quando Deus desce. Onde você está, cara? O que você fez, cara? O que você aprontou? Onde você está? Como que você sabe que você está nu? Sabe por quê? Porque ele achou que ninguém viu. Irmãos, entenda uma coisa. Voltar é o princípio da honra. Amém? Voltar é o princípio da honra. Você sabe o Deus que você serve, então Ele sabe quem é você. Então volte. Não deixe as coisas de fora novamente interferir as coisas de dentro. Vamos ler o versículo 13. Na fala de Deus com Satanás há uma representação, amém, irmãos? Representação 13 até o 22, assim, ó. Sucedeu um dia em que os filhos, para nós entender, vamos ler, para nós entender a verdade, vamos ler o 9. Então respondeu Satanás: porventura, Jó, temente a Deus, acaso não cercaste, como sabe ele, a sua casa, tudo quanto tem, a obra das suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na tua terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem terá em teu poder, somente contra ele não estenderá tuas mãos. E Satanás saiu da presença do Senhor. Aqui também há uma fala que eu quero completar. O diabo colocou o caráter de Jó à prova. Já se imaginou nessa situação? Deus representando você e o inimigo da sua alma colocando o seu caráter à prova. Talvez a prova do meu caráter pode ser a prova que Davi não sustentou quando Davi caiu. E ninguém vai ver. Como é que eu vou me comportar? Qual será o meu exemplo? Aonde José venceu, ele resistiu, Davi caiu. E será que foi a sua? Ou vice-versa de uma mulher? Como é que será? Vamos lá no 13. Sucedeu um dia em que os filhos e suas filhas comiam, bebiam vinho em sua casa, na casa do seu irmão primogênito. Que veio um mensageiro de Jó lhe disse: os bois lavravam, os jumentos passeavam junto com eles. E de repente deram sobre eles a saber, e levantaram-se outros a saber, e os sabeus, e os levantaram e mataram-se os servos ao fio da espada. E escapei para trazer as boas novas. Falavam este ainda quando veio outro e disse: o fogo caiu do céu e queimou as ovelhas, e os servos foram consumidos, só escapei eu para trazer as novas. E falavam este ainda quando veio outro e disse: deveriam-se
os caldeus entre eles, de três lados da banda, e deram sobre eles um camelo, levaram e mataram todos a fio da espada, e escapei para trazer as novas. E também este falaram ainda quando vem outro e disse, estando eles todos os seus filhos e suas filhas, comendo e bebendo em sua casa, na casa do seu irmão primogênito, eis que levantou-se um grande vento do lado do deserto e de outro quatro canto da casa, quando caiu sobre ele, todos eles morreram, e só eu escapei para trazer as novas. Então Jó se levantou, rasgou-se o manto, cobriu-se a sua cabeça, lançou-se em terra e adorou o Senhor. E disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou e atribuiu Deus sem falta alguma. Aqui você vê Jó claramente, irmãos, perdendo tudo: seus bens, seus servos, seus filhos, seus gados, sua fazenda, perdeu tudo. Entrou na vida de Jó uma crise financeira. Como é que é o nosso comportamento quando nós estamos ruins financeiramente? Vamos ser sinceros conosco. Como é que nós lidamos com isso? Nós demos uma questionada. Talvez demos uma reclamada com um, com o outro, com Deus. Ou talvez quando você toma um prejuízo, você não vê a mão de Deus nisso. Presta atenção, que eu vou dizer a você. Você não está baseado naquilo que você tem. Você está resolvido naquilo que você é. Jó demonstra isso de uma forma muito clara, que aquilo que ele tinha não determinava o seu caráter. O que determinava o seu caráter era quem ele era. Então, em tudo que ele perdeu, e em tudo que foi talvez, vamos dizer assim, foi tomado, não definiu o seu caráter. O que eu quero refletir a sua memória? Os prejuízos e as perdas nem sempre serão prejuízos e perdas. Talvez será uma ferramenta de Deus para afiar o seu caráter, para saber aonde está o seu coração. Quem vive baseado naquilo que tem, torna escândalo naquilo que é. Porque eu não me defino naquilo que eu tenho, eu me defino naquilo que eu estou me tornando. Jó representa que tudo aquilo que ele tinha, vamos dizer claramente, não era dele, ele era um mordomo. Aquilo que você tem, se for seu, você já perdeu por direito. Porque tudo aquilo que você tem nas suas mãos, você vai perder. E tudo aquilo que você tem na mão de Deus, ninguém toma. Então vamos representar o que Jó tinha, não estava na mão dele, estava na mão. Então Deus não tomou, só guardou para ele. Porque no 42, o que ele tinha não se compareceu àquilo que ele teve lá no 42. No 42 Deus devolve para ele os 10 filhos, devolve dobradamente os servos, as terras, os gados, devolve tudo. Porque Deus, Ele não quer nada dessa terra, irmão, a não ser você. Deus não quer nada dessa terra, a não ser você. Então o que eu quero trazer à sua memória aqui? Que o que você tem hoje não pode definir você amanhã. Porque hoje você pode dormir próspero e acordar falido. Só que Deus não mudou e nem alterou o relacionamento dele com você. Só que entenda uma coisa:
Se porventura isso acontecer com você, entenda que você precisa enxergar Deus nisso. Você precisa enxergar Deus nisso. Porque eu vou usar a fala de Martinho Lutero, que o diabo é um cão numa coleira de Deus, que ele só faz o que Deus permite. O diabo só vai aonde Deus permite. Então entenda, se porventura, assim como Jesus disse que o dia mau chegaria, mas se esse dia chegar antecipadamente, vamos dizer assim, na sua vida, enxerga Deus nisso. Vamos falar de uma coisa simples, né? Vamos falar do que nós estamos vivendo hoje. Essa ação de desemprego. Quem está vendo Deus nessa quarentena? Né? Nós que somos os cristãos, nós estamos vendo Deus na quarentena. Por que Deus na quarentena? Deus tirou nós da escravidão do secularismo e tornou nós de novo para a intimidade secreta, né? Vamos dizer assim. E se porventura vier um desemprego, Deus fechou a porta? Glória a Deus, irmãos. Deus tem a chave de todas as portas das empresas dessa cidade, desse país, nas suas mãos. Se Ele fechar a porta, não espera Ele abrir outra maior. Espera e entenda que Ele está te tirando, te deslocando daquele lugar para te levar num lugar secreto, porque talvez aquele lugar está roubando você do lugar secreto. Então talvez se Deus fecha a porta, não murmure. Entenda que talvez Ele está te tirando você dessa rotatividade escravagista. Pastor, mas como que eu vou comer, pagar o aluguel, pagar a luz? Como que eu vou dar comida para a minha família? Como? Aí você pode usar a fala de Davi. Nunca vi o justo, nem a sua descendência. Entenda, irmãos, uma porta fechada é uma oportunidade de crescimento com Deus. Podemos enxergar assim, não? Ou é meio difícil? Podemos, irmãos. Sabe por quê? Isso vai gerar crescimento de fé e confiança. Fé e confiança. Abre comigo no capítulo 2. Novamente, versículo 1. Um dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles e apresentou-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? De rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Outra vez o Senhor faz a mesma pergunta: porque ninguém há na terra semelhante a ele, um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal, e ele conserva a sua integridade. Ele conserva. Irmão, conservar está numa localidade a qual é um lugar inviolável. Ele está conservando aquilo. Quem conserva, você que é casado, conserva o seu relacionamento com a sua esposa. Você não gostaria que ninguém violasse isso. E já está conservando a integridade com Deus. Embora me disseste contra ele para consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, as mãos, toca-lhe nos seus ossos, na sua carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a sua vida. Agora Satanás tem legalidade para tocar na saúde. Jó, ele
sofre danos com perda de filhos, servos, bens financeiros, e ali ele permanece íntegro, resolvido no seu caráter. Ali ele permanece em um relacionamento inabalável com Deus. O 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de tumores malignos desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó sentou-se em cinza, tomou-se um cabo para que ele raspasse a sua pele. Então a sua mulher lhe disse: ainda conserva-te a tua integridade, amaldiçoa esse Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: fala-te como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberemos também o mal. Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Irmãos, você já se imaginou se colocando nessa posição aí? Não? Deixa eu falar para você, quando você lê a Bíblia, você se coloca dentro do texto, para que o contexto revele o que o texto está dizendo. Deixa eu dizer para você uma coisa aqui. Se na sua saúde você for pego, como que você vai poder fazer o que você fazia? Muito difícil. Se a sua disjuntora dá nela uns 5 minutos de descrença, ou uma fé fica abalada, como é que seria a condição? Você já perdeu filhos, você já perdeu seus bens, já perdeu servos, já perdeu toda a sua vida financeira, foi a boca rota. Aí a sua esposa, porventura, vem e ainda pega mais um baldinho de água no meio das suas feridas, vamos dizer assim, sei lá, como nós vamos poder dizer, vamos dizer que você está todo cortado, ela vem com um balde de álcool e joga em cima. Vamos dizer como é que seria esse tratamento. Ela está dizendo assim: vai e morre logo, cara. Você não está vendo que você está resistindo à morte. A morte é o alívio para você. Morra. Só que ela não tinha entendido o propósito real de Deus. Só que você entendeu. Qual que seria o seu comportamento? Entenda, irmãos, que uma pessoa definida e resolvida, deixa eu dizer para você aqui algo muito sério. Não vou dizer isso para me vangloriar, mas eu quero dizer bem claro para vocês. Irmãos, eu tenho uma determinação no meu relacionamento com Deus, até o dia de hoje, vamos dizer assim, que até o dia de hoje, que nada e nem ninguém pode abalar o que está dentro de mim. Abalar em qual sentido? De me separar do relacionamento com Deus com situações paralelas. Eu quero dizer isso por quê? Porém, uma pessoa decidida e resolvida, ela vai passar pelo que ela tiver que passar, na mesma posição que ela se encontra. Porque não é a situação que define o seu caráter, é o seu caráter que define a situação. Porque se uma vez o caráter de Jó tivesse abalado, por quê? Porque ele conservou a sua integridade a partir do seu caráter. E o seu caráter definiu a situação. A situação não mudou o caráter de Jó, não alterou. Você percebe que até o seu casamento abalou, mas o seu caráter não. E o que eu quero dizer com vocês aqui? Que Jó, no meio desse sofrimento, no meio dessa tortura, ele entendeu que Deus estava no controle. Mas porém, nos outros versículos ele vai dar uma questionada, mas ele vai questionar por que ele nasceu, por que ele não morreu no ventre de sua mãe,
Por que na hora que ele nasceu, o leite materno não tinha secado? Ele vai dar uma questionada. Mas entende uma coisa, isso não alterou os valores e os princípios do caráter de Jó. Eu quero ressaltar com vocês aqui que Jó tem uma crise até na sua amizade. No início, um amigo de Jó vem e repreende Jó. Fala assim: não foi você que deu conselho a muitos, não foi você que levantou a muitos que estavam caídos, não foi você que ajudou, estendeu as mãos, e agora você está nessa situação questionando. Esse amigo foi amigo nesse momento. Nesse momento, esse aí foi o verdadeiro amigo, que não foi consolidar Jó, passando a mão na cabeça dele, dizendo assim: esse Deus aí que você tanto falou te abandonou. Esse amigo de Jó foi amigo de verdade, não bajulou, ele exortou, dizendo assim: ei, confia no Deus que você anunciou, confia. Jó sofreu nessas áreas. Vamos lá de novo, na área financeira, familiar, no conjugal, na amizade e na saúde. Nessas 5 áreas, Jó foi pego. Só que em tudo, ele não deixou o seu caráter ser deturbado com a situação. Abre comigo o capítulo 5, versículo 16 e 17. Diz assim: assim a esperança para o pobre e a iniquidade tapa a sua própria boca. Porventura o homem a quem Deus disciplina não despreza, pois a disciplina do Todo-Poderoso, porque ele fez a ferida e ele mesmo atará a ferida, e as suas mãos curará. Quem é esse? É o amigo de Jó disciplinando Jó, irmãos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu falei na primeira ministração dizendo assim, que nós que exercemos o ministério temos autoridade sobre pessoas, em favor de pessoas. Entenda uma coisa: nós não precisamos de amigos bajuladores. Nós precisamos de pessoas verdadeiras que nos falam a verdade para nós. Porque esses amigos, eles vão confrontar o nosso caráter, dizendo a verdade, quando muitos estão dizendo assim, está certo, quando está errado. Porém, por que, irmãos? Porque nesses dias nós estamos vendo o quê? Todo mundo seguindo uma onda. Não vamos generalizar, eu falei todo mundo, mas vamos pegar o todo mundo sem generalizar. Estão seguindo uma onda, olha só, estão seguindo uma onda. A onda está lá em cima, está todo mundo lá em cima. A onda está lá embaixo, está todo mundo lá embaixo. Presta atenção, não estou desprezando o surfista, né, irmãos? Mas nós não somos surfistas do Evangelho, não, irmãos. Nós não estamos pegando uma onda espiritual, não. Nós não estamos surfando no reino de Deus, não. No reino de Deus nós estamos resolvidos, definidos, fundamentados. No reino de Deus nós estamos contínuos. Ei, no reino de Deus, presta atenção, no reino de Deus você tem respaldo para suportar tudo. Então entenda. Se tem uma galera que está assim, e depois ela está assim, é porque ela vive de momento. É uma pessoa mal resolvida. Presta atenção. Uma pessoa mal resolvida, ela tem oscilação naquilo que vive. E essa pessoa que vive nessa oscilação, ela não tem autoridade nem propriedade para influenciar pessoas.
Porque do mesmo jeito que ela motiva, ela desmotiva. Do mesmo jeito que ela leva, ela traz. Do mesmo jeito que ela planta, ela arranca o que plantou. Presta atenção. No tempo difícil, nós temos um respaldo. Jó 19. Olha só a situação do nosso irmão Jó está. Olha só. 19:13. Longe de mim os meus irmãos, eis que me conhecem como estranho e se aparta de mim. Os meus parentes me desprezam e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os que se abrigam na minha casa e as minhas servas me têm por estranho e vim a ser estrangeiro aos seus olhos. Chamo os meus criados e eles não me respondem. Tenho de suplicar eu mesmo. Os meus hábitos é intolerável. A minha mulher e a minha mulher, pelo mau cheiro, não suporta. Meu Deus. E os meus filhos e os filhos da minha mãe. Até as crianças me desprezam. E querendo eu levantar-me, zomba de mim. Todos os meus amigos íntimos me abandonaram. Até os que me amavam se tornaram contra mim. Aí já entra a crise na amizade. Os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne. Meu Deus. Salva-me só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, os meus amigos, e os compadecerei de mim. Compadecerei de vós a mim, porque a mão de Deus me atingiu. Olha, ele entendeu o processo. A mão de Deus me atingiu, porque me perseguis como Deus me persegue, não cessai de devorais a minha carne. Quem me dera fosse agora escrito as minhas palavras. Quem me dera fosse gravado um livro. Quem com uma pena de ferro e com um chumbo para sempre fosse esculpido na rocha. O 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois revestido o meu corpo de minha pele e em minha carne, levarei a Deus e vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos verão, e não outros, assaltarão e desafiarão o meu coração contra mim mesmo. E se disser-se como perseguiríamos a causa deste mal, me acharei nele. Teme, pois, a espada, porque tais ocasiões eu sofri furores e temores, para sempre saberei que há um juízo diante de mim. Sabe o que é isso, irmãos? Um homem que sofreu tudo isso reconheceu a soberania de Deus. Sabe o que nós precisamos entender? Que nada está fora do controle de Deus. Mesmo que está custando a sua lágrima hoje, o seu desafio hoje, entenda, Deus não esqueceu de você. Deus sabe quem você é. Se o Redentor vive, entende uma coisa, irmãos. Ele sabe quem você é, Ele sabe onde você está, Ele sabe o que você está passando. Não questione, não reclame. Tenta permanecer firme naquilo que Deus está fazendo. Tenta permanecer firme. Não esmorece, não negocia. Por que muitos negociaram? Porque não resistiu.
Por que muitos perderam os princípios? Porque não resistiram. Resistir para nós, irmãos, hoje é uma ferramenta. Quem está consciente, sentindo esses dias da vinda do nosso Senhor? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Irmãos, tem um começo, tem um meio e tem um fim. Seja a forma que você tiver, possa ser a maior dificuldade que você está passando. Está doendo, está difícil, persevera, meu. Jó, aqui no 19, chegou uma hora que ele disse assim: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará. Em 42 ele vai dizer que ele não conhecia o Senhor. Ele se arrepende, ele vai dizer que falou coisas terríveis, porque não conhecia. Olha só o que ele diz. Diz assim: então respondeu Jó ao Senhor, versículo 1: bem sei que em mim tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Porra, meu. Isso aqui é uma definição para nós. Bem sei que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, quem que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas temias para mim, coisas que eu não conhecia. Escute-me, pois havia dito: eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Para nós de verdade hoje, se nós temos essa descrição e somos humildes para reconhecer as nossas debilidades, dizer e se apresentar diante de Deus com elas, vai haver um firmamento em nós, um firmamento decidido e resolvido para nós enfrentar os piores dias que virão ou que estamos passando, porque nós vamos saber que o nosso Redentor vive e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado e que a sua obra é contínua. Se você tem um problema na sua casa, como resolver? Perseverando, não desistindo dele. Mas eu surtei. Eu também surtei. Mas isso não altera o seu caráter, não altera quem você é. Amém? Amém, irmãos? Não se preocupe com o que vão dizer, se preocupe naquilo que você está se tornando, naquilo que você é. Porque você não vive de aplauso, de elogio nem de crítica. Você não vive disso. Você vive da consistência do seu caráter. Amém, família? Um certo dia, um jovem foi expulsar um demônio. 19, capítulo 14. Perdão, versículo 14. O jovem foi expulsar um demônio. O demônio perguntou para ele: quem é você? Quem é você? Eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, mas você eu não conheço. Entende uma coisa: se você não é reconhecido no reino do Espírito, você também é desconhecido no reino físico. Pode ter certeza disso, porque você só é representado no reino do Espírito quando você também é revelado no reino físico.
Deus vai revelar quem você é a partir do momento que Ele conhece você no Espírito. Você se deixa ser conhecido. Você se deixa ser conhecido. É como se Davi falando no Salmo 25: quem é o homem que teme a Deus? E Ele ensinará o caminho que se deve andar. Por quê? Porque uma vez que você teme a Deus, Ele vai revelar para você os segredos que Ele tem para você. O que eu quero dizer para você hoje, em nome de Jesus Cristo: persevera na resistência. Não resiste hoje e negocia amanhã não. Ah, mas ninguém sabe como é que vai ser o dia de amanhã. Você é definido hoje para você enfrentar amanhã. Porque se você for mal resolvido hoje, amanhã você negocia. Então seja hoje resolvido, para que nos piores dias da sua vida você consiga dar uma resposta para esses dias.